Quando o assunto é viajar pela África, quase sempre aparecem os mesmos destinos de sempre. Egito com suas pirâmides, Marrocos com souks coloridos, África do Sul com safari e vinho. Mas tem um país ali, bem no norte do continente, que quase nunca entra nesses roteiros: a Argélia. E ela não só merecia entrar, como devia estar no topo da lista. Estamos falando do maior país da África, um lugar que mistura o Saara, as ruínas do Império Romano, cidades soterradas pela areia e tradições e rituais tão antigos que vão te surpreender. Se você acha que já viu de tudo, espera só até conhecer a Argélia. Hoje, o belo mundo te leva para uma viagem pelas dunas, montanhas, cidades fantasmas e mercados fervilhantes desse gigante esquecido da África. Número 1. Localização e dados gerais. Se você abrir um mapa mundi agora, vai notar a Argélia ali no norte da África, colada no mar Mediterrâneo, fazendo fronteira com Marrocos, Tunísia, Líbia, Mali e mais uma galera. Mas o que pouca gente se dá conta é que a Argélia é o maior país do continente africano. Sim, o maior. E mais, está entre os 10 maiores do mundo em extensão territorial. São mais de 2.300.000 quilômetros quadrados. Isso coloca a Argélia à frente de países como Groenlândia, México, Arábia Saudita. É chão que não acaba mais. Só que tem um detalhe que muda tudo. Cerca de 80% dessa imensidão é deserto puro. E não é qualquer deserto, é o Saara. O maior e mais implacável do planeta, ou seja, a Argélia é literalmente um oceano de areia. Um território onde o vento move dunas como se fossem ondas, onde vilarejos somem do mapa e reaparecem anos depois. A maior parte da população vive lá no norte, perto da costa, em cidades como Argel, Oran e Constantina. É onde o clima é mais ameno, onde tem água, comércio, um pouco de vegetação. Agora, vai descendo no mapa. A temperatura sobe, o verde desaparece e tudo vira pedra, poeira e silêncio. Mas isso não significa que não surpreenda, porque aqui, o deserto, tem muita história soterrada, literalmente. Número 2. Lugares históricos. Dentro desse silêncio do Saara, há cidades que parecem miragens. Lá no meio do deserto, por exemplo, está Timimum, uma cidade que parece ter brotado da areia. As casas têm o mesmo tom avermelhado do solo, feitas de barro ocre, como se tivessem sido esculpidas direto nas dunas. E o mais curioso? Tudo isso sobrevive graças a um sistema de irrigação ancestral chamado Fogara, que canaliza água subterrânea desde tempos medievais. Em pleno deserto, eles aprenderam a fazer brotar sombra, palmeira e até plantação. Subindo para o norte, quase tocando o Mediterrâneo, vem outro choque. Constantina, uma das cidades mais antigas do mundo ainda habitadas. Só que não é só a idade que impressiona. Ela foi construída em cima de um cânion profundo, com pontes altíssimas ligando os dois lados. É daquelas paisagens que parecem montagem, mas é real. Literalmente uma cidade suspensa no ar. E o melhor ainda está por vir. No centro da Argélia estão os vestígios de Tingad, uma cidade romana inteira abandonada no meio do nada. Ruas retas, colunas de pé, restos de termas, biblioteca, mosaicos no chão, tudo ainda ali. Como se o tempo tivesse esquecido de destruir. E se esses lugares já parecem incríveis, espera até ver o que a natureza apronta por lá. Porque o que tem de paisagem inacreditável na Argélia não tá no gibi. Número 3. Natureza. Começando pelo sul. Ali, onde o deserto vira quase outro mundo, está o Hogar. Um território montanhoso, com formações negras e pontiagudas, como se o chão tivesse explodido e congelado no tempo. De dia, o calor maltrata. De noite, o frio castiga. E entre um extremo e outro, você sente que saiu da terra. No coração dessa imensidão está o Atacor, com suas torres de pedra retorcidas, isoladas, desafiando o céu limpo.
Um dos pontos mais icônicos é o Assecren, um pico sagrado onde o missionário Charles de Foucault se refugiou. De lá, dá para ver o nascer do sol mais surreal do Saara, uma explosão de tons alaranjados em cima de pedras negras. Um negócio quase espiritual. Mais a leste, outra joia escondida, o deserto de Tassili Nadjer. Só que ali, em vez de areia infinita, o que impressiona são as paredes rochosas cobertas de arte rupestre. São mais de 15.000 pinturas e gravuras feitas há até 12.000 anos por povos que viviam quando o Saara ainda era uma savana. E o mais bizarro? Tem desenhos de girafas, elefantes, bois, crocodilos, tudo que hoje parece impossível existir por lá. É como se a própria paisagem estivesse gritando que já foi muito diferente. E falando em fauna, sim, tem vida animal por lá. A Argélia abriga espécies que você só esperaria ver em documentário. Tem o feneco, uma raposa minúscula com orelhas enormes, símbolo do deserto. Tem gazelas, javalis, mangustos, camaleões e até aves migratórias que usam os oásis como ponto de descanso. Mas, se tem um animal que define a alma do deserto argelino, é o camelo. Número 4. A cavalaria que não tem cavalos. Enquanto o resto do mundo montava cavalos em campos verdes, aqui, no meio do Saara, surgiu uma tropa que preferia camelos. Sim, a Argélia teve, e ainda tem, uma cavalaria montada em dromedários. Durante o período colonial francês, o exército criou a Compagnie Méariste Saharienne, uma unidade especial de patrulha treinada para cruzar as vastidões do deserto sobre os camelos de uma corcova só. Esses soldados, conhecidos como méharistes, eram treinados para sobreviver no calor extremo, dormir sob as estrelas e se orientar apenas pelos astros. Eram praticamente fantasmas do Saara, ágeis, silenciosos, prontos para qualquer coisa. O uniforme misturava turbantes tradicionais com insígnias militares francesas, uma imagem única. Mas o mais impressionante? Essa tradição não acabou com a independência. Até hoje, a Argélia mantém uma unidade militar montada em dromedários, principalmente nas regiões fronteiriças com Mali e Níger. Ali, onde jipe nenhum resiste e onde o GPS falha, o camelo segue invicto. E os soldados também. Agora que você já sabe onde fica o país, os lugares históricos e já conheceu o exército mais exótico da África, é hora de entender a essência do país. E para isso precisamos falar da história. Número 5. História. Muito antes dos franceses, dos árabes e até dos romanos, essa terra já era ocupada por povos chamados berberes, os verdadeiros nativos do norte da África. Eles estão por ali há milênios, adaptados às montanhas, ao deserto e ao litoral. Criaram reinos, línguas, tradições e um modo de vida duro, resistente, moldado pela escassez e pelo tempo. Depois vieram os fenícios, depois os romanos, depois os bizantinos, os árabes, os otomanos. Todo mundo quis um pedaço da Argélia. E ela foi mudando de língua, de vestimenta, de religião, mas nunca de alma. A coisa mudou de vez no século XIX, quando a França invadiu e transformou o país em colônia. E aí, a ferida começou a se abrir. Durante mais de 100 anos, os franceses ocuparam tudo. Tomaram terras, exploraram recursos, suprimiram culturas locais e trataram a Argélia como um apêndice da Europa. Milhares de franceses se mudaram para lá e passaram a viver como senhores, enquanto os argelinos eram colocados à margem. Mas o povo não ficou quieto. Ao longo do tempo, vários movimentos de resistência surgiram. O mais importante foi a criação da Frente de Libertação Nacional, conhecida pela sigla FLN, que em 1954 deu início à Guerra de Independência. Um dos conflitos mais brutais do século XX, 8 anos de terror, com atentados, tortura, massacres e medo por todos os lados. Mas em 1962, depois de muito sangue derramado, a Argélia finalmente conquistou a independência. Só que a liberdade veio com feridas abertas, tanto físicas
quanto emocionais. Muita gente teve que fugir, outras tantas foram deixadas para trás e o país precisou se reinventar a partir dos cacos. Até hoje, o trauma da colonização está presente. Está nos discursos, nos livros, nas músicas e até nos nomes de rua. A memória virou parte da identidade. E isso molda o que a Argélia é hoje. Um país orgulhoso, resistente e que nunca esquece. E já que falamos de identidade, nada representa tanto a identidade quanto o povo que vive ali. Número 6. População. Com tanta terra, tanta história e tanta mistura, não dá para esperar que a Argélia tenha um povo homogêneo, e não tem mesmo. Hoje, mais de 45 milhões de pessoas vivem ali. Mas o mais curioso é que mesmo com essa população toda, a maior parte do território segue vazia. Aquela mesma faixa de deserto, que ocupa mais de 80% do mapa, continua praticamente inabitada. Mas quem vive ali carrega o peso e o orgulho de milênios. A maior parte dos argelinos se identifica como árabe-berbere. Isso porque os berberes, como vimos antes, são os povos originários do norte da África. Mas ao longo dos séculos, com a chegada dos árabes e a islamização da região, houve uma fusão cultural e identitária. Existem também grupos que mantêm viva a língua e a cultura berbere de forma independente, como os cabilas, os chauí e os tuaregues. Esses últimos, aliás, são conhecidos como os homens azuis do deserto, por conta das roupas tingidas com um azul tão intenso que até mancha a pele. Eles vivem principalmente no sul da Argélia, em tendas nômades, guiando caravanas, mantendo tradições e sobrevivendo em pleno Saara. E quer saber um dado curioso? Mais da metade da população argelina tem menos de 30 anos, ou seja, é um país jovem, cheio de energia, mas também com muitos desafios, principalmente no desemprego, acesso à moradia e oportunidades. Mesmo assim, o argelino é, acima de tudo, orgulhoso da sua identidade. Existe uma consciência muito forte de pertencimento, de valorizar as raízes e de manter viva a cultura local, seja ela qual for. E essa cultura, claro, não seria completa sem falar de duas coisas que definem qualquer povo: a religião e a língua. Número 7. Religião e idiomas. A Argélia é, antes de tudo, um país profundamente religioso. A esmagadora maioria da população, mais de 99%, segue o islamismo sunita. E não é só uma questão espiritual. A fé muçulmana está presente em praticamente tudo, do calendário às leis, dos costumes à arquitetura. As chamadas para a oração ecoam pelas cidades 5 vezes ao dia, e o mês do Ramadã muda completamente o ritmo do país, com comércios fechando mais cedo, jejum durante o dia e grandes celebrações à noite. Mas também há diferenças. No sul do país, por exemplo, há comunidades tuaregues que praticam o Islã com rituais próprios, muitas vezes mesclando tradições locais com os preceitos religiosos. E embora o cristianismo e o judaísmo estejam presentes de forma muito pequena, eles têm um passado importante, especialmente nas épocas romana e colonial francesa. Agora, quando o assunto é língua, o cenário é tão diverso quanto o território. O árabe é o idioma oficial, usado nos documentos, na imprensa, no ensino formal. Mas o que mais se ouve nas ruas é o chamado árabe argelino, que é uma mistura de árabe com berbere, francês e até italiano. Sim, é um verdadeiro caldeirão linguístico. Aliás, o francês ainda é amplamente usado, mesmo sem status oficial. Ele aparece nas placas, nos jornais, nos contratos e até nos programas de televisão. É uma herança direta do período colonial que ainda aparece no cotidiano, especialmente entre as gerações mais velhas e na elite urbana. Número 8. Costumes e tradições. Na Argélia, as aparências contam, e muito. Mas não estamos falando de vaidade, e sim de respeito e tradição. O jeito de se vestir, de cumprimentar, de falar, tudo tem um código silencioso, aprendido desde cedo e respeitado por todos. Para começar, a hospitalidade é sagrada.
Os anfitriões se sentem honrados em receber. Se você visitar uma casa argelina, mesmo sem aviso, é quase certo que vai ser recebido com chá tâmaras e, dependendo da ocasião, até uma refeição completa. E por falar em chá, ele não é só uma bebida, e sim um verdadeiro ritual. São 3 xícaras, cada uma com um simbolismo profundo. A primeira xícara é forte, amarga, quase rude. Representa a vida como ela é, cheia de desafios, incertezas, tropeços. É um lembrete de que nada vem fácil. A segunda xícara já é mais suave, adocicada, envolvente. Ela representa o amor, os vínculos, as alegrias que suavizam a caminhada. E a terceira xícara, essa é a mais leve de todas. Representa a morte, não como um fim trágico, mas como uma aceitação da passagem, um descanso depois da jornada. Beber as 3 xícaras é mais do que uma questão de etiqueta. É um ato de respeito, de comunhão e de confiança. Recusar qualquer uma pode soar como um sinal de desconfiança ou descortesia. E tem um detalhe interessante. Os homens costumam preparar o chá nas casas mais tradicionais. É quase um papel de honra, como se fosse uma arte que eles dominam. Um preparo lento, meticuloso, com espuma no ponto certo, sinal de respeito com o convidado. Agora, se esses costumes já chamam atenção, espere até conhecer as festas e rituais que animam o calendário argelino. Número 9. Tradições, festas e rituais. Se a gente dissesse que existem festas na Argélia que começaram antes de o Império Romano sequer existir, você acreditaria? Pois é, lá, tradição não é só uma palavra bonita. É modo de vida, linha do tempo viva, memória que dança e canta. Uma das festas mais emblemáticas do país é o Ienayer, o Ano Novo Berbere. Celebrado por comunidades cabilas, Chaui, Tuaregues e outros povos amazigues, ele marca a chegada de um novo ciclo agrícola. E aqui não tem champanhe ou fogo, não. O ano começa com cuscuz, tâmaras, frango, cordeiro e histórias ao redor da fogueira. Durante os festejos, as famílias preparam refeições fartas, usam roupas tradicionais e, em algumas regiões, fazem pinturas faciais nas crianças para afastar maus espíritos e atrair bênçãos. Outra tradição ancestral acontece nas montanhas do Aurés. É o ritual do Bou Saadia, em que homens vestidos com máscaras e roupas coloridas percorrem as aldeias dançando e pedindo oferendas, tudo ao som de tambores e flautas. E lembra que falamos mais cedo dos Tuaregues, aquele povo do deserto com roupas azuis? Eles realizam um evento chamado La Sebiba, na cidade de Janet. É uma dança ritual que celebra a paz entre tribos que no passado viviam em guerra. Os dançarinos, homens e mulheres, usam espadas simbólicas, colares pesados e se movimentam em círculo, sob um ritmo hipnótico. É tão marcante que foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Nas áreas rurais, os casamentos e funerais também viram cerimônias grandiosas, repletas de músicas tradicionais, como o Arreliu, cantado pelos povos Zenete do deserto. Trata-se de uma sequência de poesias místicas entoadas em grupo, com repetição rítmica e melodia profunda. Um som que arrepia. E quando o assunto é casamento, aí a etiqueta vira espetáculo. O casamento argelino é uma celebração coletiva, onde a união do casal é quase pano de fundo para a festa que envolve as famílias, os amigos, os vizinhos e, às vezes, até o bairro inteiro. Dependendo da região, a comemoração pode durar de 3 a 7 dias. Isso mesmo, 7 dias de festa. Entre os cabilas e os tuaregues, por exemplo, um dos rituais mais bonitos é a Noite da Rena. A noiva, rodeada de mulheres da família, tem as mãos e os pés decorados com desenhos cheios de significados: fertilidade, proteção, prosperidade. Enquanto isso, há danças tradicionais, canções antigas e banquetes intermináveis. Em algumas regiões do interior, o dote ainda é negociado entre as famílias e os casais começam a vida a dois morando com os pais do noivo. Uma prática que tem mudado nas grandes cidades,
mas que ainda sobrevive no interior. E se tanta diversidade assim ainda não te impressionou, prepara o estômago. Número 10. Gastronomia. Com tanta história, mistura de povos e tradição milenar. Você achou mesmo que a culinária da Argélia ia ser simples? Assim como o chá tem todo um ritual, a comida também segue códigos, regras e, claro, muito sabor. O prato mais famoso é o cuscuz. Aqui, ele é feito com sêmola de trigo e pode ser servido de 1000 jeitos diferentes, com carne de cordeiro, legumes cozidos, grão de bico, pimenta, passas, amêndoas. E variedade é o que não falta. Aqui tem cuscuz doce, salgado, festivo, de luto, de celebração. Cada ocasião tem sua versão. E olha que curioso, em muitos lares argelinos, o cuscuz ainda é preparado à mão, com as mulheres da casa reunidas, rolando a sêmola em tigelas de barro, numa espécie de dança culinária passada de geração em geração. Outro prato clássico é o chorba, uma sopa encorpada de carne, tomate, grãos e ervas. Presença garantida nas noites de Ramadã. E tudo isso é servido de forma comunitária, porque no fundo, a comida é só mais um jeito de reforçar o que a gente já entendeu sobre a Argélia. Aqui, tudo gira em torno da coletividade, do respeito e da herança cultural. Entendeu agora por que todo mundo deveria colocar a Argélia no roteiro? Então comenta aqui embaixo qual curiosidade mais te surpreendeu. E se você já conhecia esse gigante esquecido do norte da África. E claro, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama culturas diferentes. Aqui no Belo Mundo, a gente vai continuar te levando para viajar sem sair do lugar. Sempre com muita história, curiosidade e alma. A gente se vê no próximo destino.